O espelho não mente, querida. E ele está dizendo que esta roupa grita desespero, não riqueza. A voz de Marcos, o gerente da loja de luxo, Le Monde, era suave como veludo, mas cortante como vidro quebrado. Na frente de um grupo de vendedoras que riam discretamente, ele negou o acesso de Helena ao provador principal, apontando para um pequeno cubículo no fundo da loja. O provador de serviço talvez seja mais adequado ao seu estilo. O que Marcos e sua equipe não sabiam é que o jogo sádico que eles haviam criado para humilhar a bilionária mais reclusa do país não estava sendo jogado contra uma cliente. Estava sendo jogado contra a futura dona de todo o império Le Monde, e a punição por quebrar as regras dela seria muito mais severa do que apenas a demissão. A lenda de Helena era um paradoxo. Aos 45 anos, ela era uma mulher negra universalmente conhecida como a pessoa mais rica do país, uma figura fantasma que construiu um império global em silêncio. Seu nome estava em todos os jornais financeiros, mas seu rosto era um mistério. Ela não dava entrevistas, não ia a festas, não postava em redes sociais. E para o desespero da alta sociedade, ela se vestia como uma pessoa comum. Naquela manhã de sábado, ela decidiu fazer algo que não fazia há anos: ir às compras. Seu alvo era a recém-inaugurada Le Monde, uma fortaleza de arrogância que se orgulhava de ser a loja mais cara e exclusiva do mundo. Ela vestiu seu uniforme de invisibilidade, uma calça jeans confortável, uma blusa de linho simples e um par de sapatos baixos e práticos, sem joias, sem maquiagem, apenas a aura de tranquilidade que a acompanhava por toda parte. Dentro da Le Monde, o ar era rarefeito. Os vendedores, todos modelos de passarela, não vendiam. Eles julgavam se o cliente era digno de comprar. O gerente, Marcos, havia reunido sua equipe minutos antes. Atenção todos! Alerta fantasma! Nossas fontes confirmaram que Helena está na cidade e pode aparecer hoje. Vocês sabem as regras do nosso pequeno jogo. Um sorriso sádico se espalhou por seu rosto. Ela é a baleia branca. Ninguém nunca a viu perder a calma em público. A primeira pessoa que conseguir uma reação, qualquer coisa, uma lágrima, um grito, uma carranca, e gravar, ganha um bônus de R$100.000. Lembrem-se, não podemos expulsá-la. O jogo é quebrar a lenda. Façam-na se sentir como o lixo que ela parece ser. Sejam criativos, sejam cruéis, mas façam-no com um sorriso. Quando Helena entrou, um alerta silencioso percorreu a loja. Todos sabiam quem ela era. E o jogo começou. A primeira vendedora a abordou. Bom dia. Posso ajudá-la a encontrar a seção de descontos? A palavra descontos foi dita com uma pausa venenosa. Não. Obrigada, estou apenas olhando, respondeu Helena, a calma inabalável. Ela caminhou até uma arara de casacos, onde um deles custava mais que um carro. Ela pegou a peça para sentir o tecido. Outra vendedora se aproximou. Cuidado, querida. As câmeras de segurança são de altíssima resolução. Qualquer sujeirinha de seus dedos pode manchar a peça, e a senhora teria que pagar por ela. A ameaça velada era clara. Helena apenas sorriu, um sorriso enigmático, e continuou. Ela decidiu testá-los. Gostaria de experimentar este vestido, por favor. Tamanho 42. Ela entregou a peça a uma vendedora chamada Carla, que a olhou de cima a baixo. 42? Tem certeza, querida? Talvez um 46 seria mais realista. A humilhação sobre seu corpo foi direta. Helena manteve o sorriso. 42, por favor. Carla suspirou teatralmente e a levou em direção aos provadores. Uma área que parecia a suíte de um palácio, com sofás de veludo e champanhe. Mas ela passou direto pela entrada principal. Receio que todos os nossos provadores de luxo estejam ocupados, mentiu Carla. Mas temos uma solução para a senhora.
Ela a guiou por um corredor de serviço até uma porta sem identificação e a abriu, revelando um cubículo minúsculo, mal iluminado, com um único gancho na parede. Era o armário do material de limpeza. Seu provador particular, sinta-se em casa. Helena olhou para o cubículo, depois para o sorriso triunfante de Carla, que segurava o celular discretamente, pronta para gravar a reação. A bilionária mais rica do país, sendo mandada para provar um vestido de R$200 mil em um armário de vassouras. A humilhação era tão ridícula e ousada que era quase uma obra de arte. Helena não gritou, não chorou. Ela apenas assentiu. Obrigada, aconchegante. Ela entrou no cubículo e fechou a porta. Carla ficou do lado de fora, frustrada por não ter conseguido a reação. Lá dentro, no escuro, Helena não provou o vestido. Ela tirou seu celular do bolso e fez uma única silenciosa ligação. Alô, Arthur? É a Helena. Sim, estou na Le Monde. A inspeção está indo como o esperado. Pode iniciar a fase 2. O que o gerente e a equipe não sabiam é que Helena não estava ali como uma cliente, mas como uma predadora. E a armadilha que ela preparara por 6 meses estava prestes a se fechar. A humilhação que você sofreu te faria desistir ou te daria mais força para lutar? O que você faria no lugar de Helena? Comente aqui embaixo. Se você acredita que a humildade é a maior das forças, deixe o seu like, porque a vingança que está por vir será tão espetacular quanto a loja em que está acontecendo. Do lado de fora do cubículo, a frustração de Carla era palpável. Nada! Sussurrou Marcos, o gerente, aproximando-se pelo corredor de serviço. Ela entrou e ficou quieta, nem um suspiro de raiva. Marcos olhou para a porta do armário com desprezo. Essa mulher é feita de gelo, mas todo gelo racha. Hora do plano B. Ele se afastou, deixando Carla de guarda. No salão principal, ele pegou o microfone do sistema de som da loja. Atenção, prezados clientes! Sua voz aveludada ecoou pelo ambiente. Um pequeno anúncio de segurança. Pedimos que todos mantenham seus pertences de valor por perto. Infelizmente, a cidade está cheia de oportunistas e pessoas de aparência duvidosa. A Le Monde preza pela segurança de seu patrimônio. O anúncio era uma bala de rifle apontada diretamente para Helena, presa no armário. Era uma forma de chamá-la de ladra na frente de todos, sem usar a palavra. Os clientes ricos se entreolharam, alguns rindo, outros movendo suas bolsas para mais perto, todos entendendo perfeitamente a quem ele se referia. Dentro do cubículo escuro, Helena ouviu o anúncio e um sorriso frio e perigoso tocou seus lábios. Fase 2, Arthur, repetiu ela ao telefone. Execute. Do outro lado da cidade, em um escritório de advocacia de altíssimo padrão, um homem chamado Arthur desligou o telefone e se virou para sua equipe. Ela deu o sinal. Comecem. Em questão de segundos, uma série de e-mails criptografados foram disparados para os principais portais de notícias financeiras do mundo. Londres, Nova York, Tóquio. O conteúdo era uma bomba. Helena, a bilionária fantasma, quebra 6 meses de silêncio e fará um anúncio hostil sobre o conglomerado de luxo Global Lux Holdings ao meio-dia. Global Lux Holdings era o gigante europeu dono de dezenas de marcas de luxo, incluindo a Le Monde. A notícia se espalhou como um incêndio. Nos pregões da Bolsa de Valores, os traders entraram em pânico. Um anúncio hostil da mulher mais rica e reclusa do mundo poderia significar qualquer coisa. Uma venda massiva de ações, a revelação de um escândalo, uma aquisição forçada. Em menos de 5 minutos, as ações da Global Lux Holdings começaram a despencar. Na Le Monde, ninguém sabia de nada. O jogo cruel contra Helena continuava. Ela saiu do armário, o vestido de R$200 mil ainda no cabide. Não serviu,
disse ela calmamente para Carla. Acho que a qualidade do corte não é para mim. A crítica sutil foi um golpe no orgulho da vendedora. Helena, então, caminhou até a seção de joias, onde as peças eram mantidas em vitrines de vidro blindado. Ela apontou para o colar mais extravagante, um diamante de 50 quilates. Gostaria de ver este, por favor. Desta vez, foi o próprio Marcos quem a atendeu, o sorriso sádico de volta ao rosto. Uma escolha. Ousada, disse ele abrindo a vitrine. Este é o coração do oceano. Custa 12 milhões de reais. Normalmente, exigimos uma verificação de crédito antes mesmo de retirá-lo da vitrine. Mas para a senhora, vamos abrir uma exceção. Ele colocou o colar sobre o balcão de veludo preto. Helena estendeu a mão para tocá-lo, mas Marcos foi mais rápido, cobrindo a joia com a sua. Disse ele, como se falasse com uma criança. Apenas olhe, não toque. A gordura dos dedos pode manchar a pedra, e a senhora não tem cara de quem pode pagar pela limpeza. A humilhação era agora física, pública e incrivelmente degradante. Ele a estava tratando não apenas como pobre, mas como suja. O grupo de vendedoras observava, os celulares gravando discretamente. Esta seria a cena que quebraria a fantasma. Eles esperavam lágrimas, um grito, qualquer coisa. Mas a reação de Helena foi algo que ninguém poderia prever. Ela não recuou. Ela olhou para a mão dele sobre a joia, depois para os olhos dele, e seu sorriso se alargou. É verdade, disse ela a voz divertida. Meus dedos estão sujos, sujos de comprar ações. 6 meses comprando secretamente ações da Global Lux Holdings. Sabe como é? Uma aqui, outra ali. E quando você se dá conta... Ela tirou o celular do bolso e o colocou sobre o balcão, a tela virada para Marcos. A tela mostrava um gráfico da Bolsa de Valores em tempo real. As ações da GLH estavam em queda livre, uma cachoeira vermelha de pânico financeiro. Marcos olhou para a tela, a cor sumindo de seu rosto. O que é isso? Isso, meu caro Marcos, disse Helena, é o que chamamos de preparação do terreno. Uma pequena instabilidade no mercado antes da grande notícia. Que grande notícia? Sussurrou ele. O medo começando a se infiltrar em sua arrogância. O celular de Marcos vibrou. Era uma mensagem do CEO do grupo em Paris. A mensagem era curta, em letras maiúsculas. O que diabos está acontecendo? Helena está atacando a empresa. Faça alguma coisa. Marcos olhou da mensagem para o rosto calmo de Helena e ele finalmente entendeu. Ela não era uma vítima. Ela era a predadora. A grande notícia, disse Helena, é que em aproximadamente 10 minutos, quando as ações atingirem o preço que eu quero, minha ordem de compra será executada. E eu me tornarei a acionista majoritária e, portanto, a nova dona de todo o conglomerado, incluindo esta loja. A revelação foi tão monumental, tão absolutamente devastadora, que Marcos sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ele havia passado a manhã inteira humilhando, torturando psicologicamente a mulher que estava prestes a se tornar sua chefe suprema, a dona de seu universo. As vendedoras que ouviam a conversa congelaram. Os celulares caíram de suas mãos. O bônus de 100 mil reais se transformou em um aviso prévio de demissão. Mas por quê? Gaguejou Marcos. Por que este jogo? Por que vir aqui? Helena se inclinou sobre o balcão, seu rosto agora a centímetros do dele, o sorriso desaparecido, substituído por uma frieza de aço. Isto não é um jogo, é uma auditoria. Eu precisava ver com meus próprios olhos a cultura que a sua gestão criou. Precisava entender o tipo de veneno que estava crescendo no coração da minha nova aquisição. Ela apontou para as vendedoras paralisadas. E o que eu encontrei foi podridão, uma cultura de arrogância, de crueldade como esporte. Uma loja que não vende luxo, vende desprezo. O celular de Marcos tocou. Era o CEO novamente.
Ele atendeu, a mão tremendo. Marcos, ela fez o anúncio. A oferta é hostil. O conselho está reunido. Pelo amor de Deus, homem, ela está aí com você. Peça desculpas, ofereça qualquer coisa, salve a empresa. Mas era tarde demais. O tempo para desculpas havia passado. Agora era a hora do julgamento, e a juíza era a mulher que ele havia mandado provar um vestido em um armário de vassouras. A voz desesperada do CEO, vinda de Paris pelo telefone, era alta o suficiente para que Helena e as vendedoras mais próximas ouvissem. Salve a empresa. Mas Marcos estava paralisado. Salvar a empresa? Ele mal conseguia salvar a si mesmo. Ele olhava para o rosto calmo de Helena e via não mais uma cliente, mas o rosto de seu próprio apocalipse profissional. O jogo havia acabado e ele nem sequer entendia as regras. Senhora, Helena, gaguejou ele, as palavras saindo secas. Eu peço silêncio. A palavra de Helena não foi alta, mas cortou o ar com a autoridade de uma rainha, e Marcos se calou instantaneamente. Sua hora de falar acabou, agora você vai ouvir. Ela tirou o celular da mão trêmula dele, colocou no viva voz e o pôs sobre o balcão de vidro. Jean-Pierre, é a Helena. Sim, eu mesma. Estou aqui na sua loja de São Paulo, tendo uma conversa muito iluminadora com o seu gerente, o Sr. Marcos. Do outro lado da linha, o CEO francês engasgou. Madame Helena, mon Dieu, por favor, aceite nossas mais profundas desculpas. Eu não sei o que aconteceu, mas eu garanto que o responsável será... O responsável está me ouvindo agora, Jean-Pierre, assim como toda a sua equipe de vendas, disse Helena, o olhar varrendo as vendedoras que agora estavam pálidas como fantasmas. E eu gostaria que você ouvisse o que eu ouvi hoje. Gostaria de entender a cultura que vocês cultivam. Ela então se virou para Carla, a vendedora que a mandara para o armário de vassouras. Carla, querida, por favor, repita para o seu CEO o que você me disse sobre o meu tamanho de roupa e sobre onde eu deveria experimentar o vestido. Carla começou a tremer incontrolavelmente. Eu não me lembro. Não se lembra? A voz de Helena era suave, mas cheia de uma ameaça gelada. Deixe-me refrescar sua memória. Você me disse que um tamanho 46 seria mais realista e me ofereceu um provador particular, que por acaso era o armário de limpeza. Você se lembra agora, Carla? Carla desatou a chorar, um som patético que ecoou pelo salão silencioso. Eu sinto muito. Foi uma brincadeira, uma ordem do gerente. Uma ordem? Repetiu Helena, virando seu olhar de volta para Marcos. Então a podridão começa no topo. Interessante. Ela então apontou para outra vendedora. E você? Qual foi a sua contribuição? Ah, sim. Você me avisou sobre as câmeras de segurança e sobre como meus dedos sujos poderiam manchar um casaco. Ela olhou para uma terceira. E você me ofereceu a sessão de descontos. Ela se movia entre eles como uma predadora, expondo cada pequena crueldade, cada microagressão que eles haviam cometido, tudo enquanto o CEO do conglomerado ouvia, horrorizado, do outro lado do mundo. A humilhação não era mais sutil, era uma dissecação pública, metódica e impiedosa. Jean-Pierre, disse Helena, voltando ao telefone, esta loja não é um templo do luxo. É um playground para bullies. Seus funcionários não são vendedores, são agressores que usam etiquetas de preço como armas. E seu gerente não é um líder, é o chefe de uma pequena gangue sádica. Isso acaba hoje, Madame Helena. Hoje, gritou o CEO. Marcos, você está demitido. Todos vocês estão todos demitidos. A sentença vinda de tão longe caiu como uma guilhotina sobre a equipe. Carla desmaiou. As outras vendedoras choravam histericamente. Marcos apenas ficou ali, o rosto vazio, a realidade de sua queda finalmente o atingindo.
Mas Helena ainda não havia terminado. Não, Jean-Pierre, tão rápido assim? Isso seria fácil demais, disse ela, para o espanto de todos. A demissão é um presente que eles ainda não merecem. Eu tenho um plano muito mais educativo para eles e para você também. Ela desligou o telefone, deixando o CEO em seu pânico do outro lado do Atlântico. Ela se virou para Marcos, que a olhava com olhos vazios. Você queria um jogo, Marcos? Pois bem, o jogo vai continuar. Mas agora vamos jogar com as minhas regras. Naquele exato momento, o relógio na parede da loja marcou 12:00. O celular de Helena apitou. Uma notificação apareceu na tela. Ordem de compra executada. Bem-vinda ao conselho, Madame Presidente. Ela virou a tela para Marcos. O jogo havia acabado. A auditoria havia terminado e a nova dona estava pronta para começar a limpeza. Atenção! A voz de Helena, agora amplificada pelo sistema de som da loja, ecoou por todos os andares. Clientes que não entendiam o que estava acontecendo pararam para ouvir. Meu nome é Helena e a partir deste momento eu sou a nova proprietária desta loja e de todo o grupo global Lux Holdings. Um murmúrio de choque percorreu o ambiente. Como meu primeiro ato oficial, a Le Monde está fechada. Permanentemente. O quê? Exclamou um cliente rico. Eu estava prestes a comprar um relógio. O senhor pode comprá-lo online, respondeu Helena sem se virar. Mas este espaço físico, este monumento à arrogância, será fechado, demolido e reconstruído do zero, com uma nova filosofia e uma nova equipe. Ela então se virou para a equipe original que a olhava aterrorizada. Quanto a vocês, o seu dia de trabalho ainda não acabou. Ela caminhou até a entrada e trancou as portas de vidro com uma chave mestra, que um de seus assistentes, que acabara de chegar, lhe entregou. Ela estava trancada ali dentro com seus algozes. Ninguém sai, disse ela. Marcos, sua primeira tarefa como meu funcionário, em período de experiência. Pegue aquele colar de 12 milhões de reais. Marcos, movendo-se como um autômato, foi até a vitrine e pegou a joia. Agora, disse Helena, coloque-o. O quê? Coloque o colar. Em mim. Tremendo, ele se aproximou e com os dedos desajeitados colocou o magnífico colar de diamantes no pescoço de Helena. A joia, que antes representava o luxo inatingível, agora era um símbolo de seu poder absoluto. Perfeito, disse ela. Agora, Carla, aquele vestido tamanho 42, traga-o para mim e prepare o provador principal. Aquele com o champanhe. Acho que ele acabou de ser desocupado. A vingança de Helena não seria rápida. Seria uma performance. Uma longa e humilhante performance, onde cada um deles seria forçado a servi-la, a tratá-la como a realeza que eles desprezaram, dentro da jaula dourada que eles mesmos haviam criado. Carla, movendo-se como um autômato, buscou o vestido de 200 mil reais. Suas mãos tremiam tanto que o cabide tilintava. Ela guiou Helena, não mais para o corredor de serviço, mas para a suíte de provas principal, um santuário de veludo e espelhos com uma garrafa de champanhe gelando em um balde de prata. Helena entrou, o colar de 12 milhões brilhando em seu pescoço, e olhou para o espaço. É adequado, disse ela, com uma frieza cortante. Carla, você vai me ajudar a vestir? A ordem era um ato de poder calculado. Na cultura da Le Monde, as vendedoras nunca tocavam nos clientes. Elas apenas aconselhavam à distância. Ser forçada a agir como uma criada pessoal era a quebra de um tabu, uma humilhação profunda. Com os olhos baixos e o rosto manchado de lágrimas, Carla ajudou Helena a tirar sua blusa de linho simples e a vestir a peça de alta costura. O vestido, tamanho 42, serviu em Helena como uma luva, a seda abraçando suas curvas, o design acentuando sua postura naturalmente régia.
Helena se olhou no espelho triplo. Pela primeira vez, ela via a si mesma, não como a bilionária fantasma que se escondia em roupas simples, mas como a mulher poderosa que realmente era. Mas não havia alegria em seu olhar. Havia apenas a confirmação de uma verdade triste. Naquele mundo, a roupa realmente mudava a forma como as pessoas a viam. "Abra o champanhe, Carla", ordenou Helena, sentando-se em um sofá de veludo. Carla, desajeitada, tentou abrir a garrafa, o metal escorregadio em suas mãos suadas. A rolha finalmente saiu com um estouro patético. Ela serviu uma taça e a entregou a Helena com a mão trêmula. "Agora", disse Helena, tomando um gole, "chame o Marcos. E o resto da sua equipe. Temos muito o que conversar." Minutos depois, a equipe inteira estava espremida na luxuosa suíte de provas. Marcos, o ex-gerente e as 5 vendedoras, todos de pé, como réus aguardando a sentença, enquanto Helena relaxava no sofá, vestindo a riqueza que eles tanto adoravam. O silêncio era esmagador. "Bonito, não é?", disse Helena, girando a taça. "O vestido, o colar, o champanhe. É por isso que vocês trabalham, não é? Para estar perto disso. Para sentir o cheiro do poder, para julgar quem é digno e quem não é." Ninguém ousou responder. "Marcos", continuou ela, o olhar fixo nele, "você me disse que o espelho não mente e que ele dizia que minhas roupas gritavam desespero. Olhe para mim agora, Marcos. O que o espelho diz?" Marcos engoliu em seco, incapaz de olhá-la nos olhos. "Diz que a senhora está elegante." "Não, Marcos, não diz", retrucou Helena. "O espelho não diz nada. Ele apenas reflete. Quem diz, quem julga, quem atribui valor, são pessoas. Pessoas como você. Pessoas fracas que precisam diminuir os outros para se sentirem grandes." Ela se levantou e caminhou até ele, parando tão perto que ele podia sentir o cheiro do champanhe em seu hálito. "Sabe qual é a maior ironia de todas? É que este vestido, este colar, eles não significam nada para mim. São apenas coisas, objetos. Mas para vocês, eles são tudo. São a medida do valor de um ser humano. E essa é a sua prisão." Ela se afastou. "Eu passei a manhã inteira sendo tratada como lixo por vocês. Fui chamada de gorda, de suja, de ladra. Fui mandada para um armário de vassouras. E tudo isso por quê? Porque minhas roupas não tinham a etiqueta de preço certa." "Mas o jogo de vocês era mais sutil, não era?", continuou ela, a voz perigosamente calma. "Não era sobre me expulsar. Era sobre me quebrar. Sobre conseguir uma reação. Um bônus de R$100.000 para quem me fizesse chorar." A revelação do valor exato do bônus fez a equipe estremecer. "Como ela sabia?" "Eu sei de tudo", disse Helena, como se lesse a mente deles. "Sei dos seus grupos de mensagens. Sei das fotos que vocês tiram dos clientes que consideram indignos. Sei das apostas. Sei que vocês não são vendedores. Vocês são uma seita, um clube de valentões que se escondem atrás de uma marca de luxo." Ela caminhou pela sala, pegando objetos caros e os examinando com um tédio estudado. Uma bolsa de crocodilo, um sapato de sola vermelha. "Vocês vendem objetos feitos por artesãos que provavelmente vivem vidas simples como a minha. E os vendem para pessoas que, na maioria das vezes, são tão vazias quanto vocês, que precisam desses símbolos para se sentirem importantes. É um ecossistema de insegurança, e vocês são os parasitas no centro dele." "Mas nós apenas seguimos as regras", protestou uma das vendedoras, em um ato de desespero. "A cultura da Le Monde é a exclusividade. Fomos treinados para isso." "Ah, a cultura", disse Helena, parando. "Estou feliz que tenha mencionado isso, porque é exatamente a cultura que eu vim mudar." Ela tirou um tablet de uma de suas bolsas. A sua, a de tecido simples, que um de seus assistentes havia trazido. Ela ligou a tela.
Enquanto eu estava no seu provador particular, eu não estava apenas ligando para o meu advogado. Eu estava em uma videoconferência com o conselho da Global Lux Holdings, o conselho que, a partir de hoje, eu presido. Ela virou a tela para eles. Mostrava os rostos pálidos e aterrorizados de 12 dos executivos mais poderosos da Europa. Senhores, por favor, deem um olá para a equipe da sua loja Conceito em São Paulo. Os executivos na tela murmuraram cumprimentos nervosos. Eu gostaria de anunciar a primeira de muitas mudanças, disse Helena para a câmera do tablet. A marca Le Monde, como a conhecemos, está morta. Ela se tornou um símbolo de arrogância e exclusão. A partir de amanhã, ela será rebatizada. E seu novo nome será Dignité. Ela soletrou. D-I-G-N-I-T-E. Dignidade, em francês. Porque o verdadeiro luxo não é a exclusividade, é tratar cada ser humano com dignidade. Ela olhou para a equipe na sala. E a Dignité terá uma nova missão. Não será uma loja, será um instituto. Um instituto dedicado a treinar uma nova geração de profissionais do varejo de luxo, baseados em valores de empatia, respeito e serviço genuíno. E vocês? Ela sorriu, um sorriso que não continha nenhum calor. Serão a primeira turma. O choque nos rostos deles foi total. Demissão seria uma bênção. Aquilo era uma sentença. Vocês não serão demitidos. Vocês serão reeducados. Passarão os próximos 6 meses em um programa intensivo. Aprenderão sobre a história dos artesãos que vocês desprezam. Trabalharão como voluntários em abrigos para entender o que é a vida fora desta bolha. E serão avaliados todos os dias. Quem não passar, quem não demonstrar uma mudança real de caráter, estará permanentemente banido de trabalhar em qualquer empresa do meu conglomerado. Para sempre. A vingança de Helena não era uma punição. Era uma transformação forçada, uma chance de redenção que eles teriam que conquistar com suor e humildade. Era a coisa mais aterrorizante e talvez a mais generosa que alguém já havia feito por eles. A ideia de serem reeducados em vez de demitidos pairou na sala como uma sentença de prisão. Para aquela equipe que vivia de status e aparência, a perspectiva de trabalhar como voluntários em abrigos, de serem forçados a confrontar a realidade que tanto desprezavam, era um destino pior do que o desemprego. Era a morte social. Marcos, o ex-gerente, foi o primeiro a quebrar. Não, murmurou ele, você não pode fazer isso, eu me demito. Ele se virou para a porta, tentando manter um último resquício de sua antiga autoridade. Helena nem se moveu. Tente, disse ela calmamente. A porta está trancada. E seu contrato, que eu li esta manhã enquanto você decidia se meu tamanho era 42 ou 46, tem uma cláusula de não concorrência muito restritiva. Se você se demitir, não poderá trabalhar no setor de luxo em toda a América do Sul pelos próximos 5 anos. Além disso, a história de hoje já está em todos os jornais. Que marca em sã consciência contrataria o gerente que humilhou publicamente sua nova chefe bilionária? A lógica fria e implacável de Helena o encurralou. Ele estava preso. Todos eles estavam. O Instituto Dignité não era uma opção, era uma sentença. Helena desligou a videoconferência com o conselho e se virou para sua nova turma. Sua primeira lição começa agora. O nome é Operação Inventário da Humildade. Ela fez um gesto para um de seus assistentes, que abriu a porta e trouxe um carrinho cheio de uniformes simples. Calças de sarja, camisetas brancas, aventais. Tirem essas roupas de grife. A partir de agora, este é o seu novo uniforme. Vocês passarão o resto do dia e da noite catalogando cada item desta loja. Cada vestido, cada sapato, cada joia. Vocês vão escrever à mão, em um caderno, a descrição da peça, seu preço e o nome do designer que a criou.
Quero que sintam o peso do valor que vocês tanto adoram. A ordem era uma obra de arte de vingança poética. Ela os estava despindo de seus símbolos de status e os forçando a confrontar, item por item, o altar que eles adoravam. Sob o olhar atento dos assistentes de Helena, a equipe em silêncio e com os rostos marcados pela humilhação, trocou suas roupas caras pelos uniformes simples. Ver Marcos, o homem do terno impecável, vestindo uma camiseta branca básica e um avental, foi uma queda de poder tão visual que era quase cômica. A tarefa começou. O silêncio na loja, agora fechada para o mundo, era quebrado apenas pelo som de cabides se movendo, gavetas se abrindo e o riscar das canetas nos cadernos. Helena sentou-se em sua suíte de provas, agora transformada em seu quartel-general, observando tudo pelas câmeras de segurança, uma taça de champanhe na mão. Foi então que algo inesperado aconteceu. No meio da tarefa, Carla, a vendedora que a mandara para o armário de vassouras, começou a chorar. Não eram as lágrimas histéricas de antes, mas um choro silencioso e profundo. Ela estava catalogando um lenço de seda. "Este lenço", disse ela para outra vendedora, a voz embargada. "Minha avó era tecelã. Ela fazia lenços assim. Trabalhava 16 horas por dia em um tear manual. Ganhava uma miséria, e agora, este aqui custa 5.000 reais. E eu tratei a senhora Helena como..." Ela não conseguiu terminar a frase. Pela primeira vez, ela estava conectando o objeto de luxo ao trabalho humano, a vida real por trás da etiqueta de preço. Ela estava começando a entender. Helena viu a cena pela câmera. "Tragam-na aqui", disse ela a um assistente. Carla foi levada à presença de Helena, tremendo. "Você se lembrou da sua avó?", disse Helena. Não era uma pergunta. "Sim, senhora." "Ela te ensinou a tecer?" "Sim, senhora." "Quando eu era criança. E por que você parou?" Carla olhou para o chão. "Eu queria mais, queria isto." Ela gesticulou para a loja de luxo. "Eu tinha vergonha do trabalho manual dela. Eu queria estar do outro lado do balcão." Helena a observou por um longo momento. "O lado do balcão em que você estava te fez feliz, Carla?" Carla balançou a cabeça, as lágrimas voltando. "Não. Me tornou uma pessoa horrível." Helena se levantou. "O Instituto Dignité precisará de instrutores. Pessoas que entendam não apenas de luxo, mas de humanidade. Pessoas que entendam o valor de um trabalho feito com as mãos. Talvez você não seja uma aluna. Talvez você possa ser uma professora." A proposta foi um choque. Carla a olhou, a esperança lutando contra a descrença em seus olhos. "Eu? Se você estiver disposta a reaprender o que sua avó lhe ensinou", disse Helena. "E se estiver disposta a mostrar aos outros que o verdadeiro luxo está na história por trás da peça e não em seu preço. A escolha é sua." Naquele momento, a vingança de Helena se transformou em algo mais. Ela não estava ali apenas para punir, mas para encontrar em meio à podridão uma única semente de bondade que pudesse ser cultivada. Enquanto isso, o celular de Marcos, que havia sido confiscado, começou a tocar. O nome na tela era Pai. O assistente de Helena atendeu e passou o telefone para ela. "Alô?" A voz do outro lado era a de um homem poderoso e furioso. "Quem está falando? Onde está meu filho?" "Seu filho está em um programa de treinamento intensivo", respondeu Helena. "Quem é você? Eu sou Otávio Valença, Eu sei quem você é", cortou Helena. "E o senhor e eu temos muito o que conversar, sobre a cultura que o senhor ensinou ao seu filho. E sobre a proposta de compra que eu fiz para a sua construtora na semana passada, e que o senhor arrogantemente rejeitou. Acho que, talvez, o senhor esteja mais aberto a negociações agora." A teia de Helena era muito maior do que Marcos, ou qualquer um na loja poderia imaginar. A tomada da Le Monde não era o fim do jogo, era apenas o começo.
Ela não estava apenas limpando uma loja, estava limpando um ecossistema inteiro de arrogância. A revelação de que a tomada da Le Monde estava conectada à construtora de seu pai foi o golpe final para Marcos. Ele ouviu, paralisado, enquanto Helena negociava friamente ao telefone o futuro do Império Valença. Ele não estava apenas perdendo o emprego. Estava testemunhando a desintegração de todo o seu mundo, um mundo construído sobre um pedestal de arrogância que ela estava metodicamente demolindo. Ao final da ligação, Helena se virou para a equipe. A operação inventário terminou. A primeira lição foi aprendida, a segunda começa agora. Ela os guiou para fora da loja, onde uma van preta os esperava. Entrem. Para onde vamos? Perguntou um dos vendedores, a voz trêmula. Para o mundo real, respondeu Helena. A van os levou para longe dos bairros de luxo, para a periferia da cidade, um lugar que eles só viam pela janela de seus carros importados. Eles pararam em frente a um prédio simples, um abrigo comunitário que oferecia refeições e um lugar para dormir para pessoas em situação de rua. O cheiro de sopa e desinfetante pairava no ar. Bem-vindos, disse Helena, ao campus principal do Instituto Dignité. A tarefa deles para o resto da semana era simples. Eles iriam servir. Iriam lavar a louça, limpar os banheiros, servir as refeições e, o mais importante, ouvir as histórias das pessoas que eles haviam passado a vida inteira ignorando. Os primeiros dias foram um choque cultural brutal. Marcos, o homem que reclamava se seu champanhe não estivesse na temperatura exata, agora se via esfregando um banheiro comunitário. Carla, que julgava clientes pelo tamanho de suas roupas, agora ajudava a vestir crianças que só tinham a roupa do corpo. No começo, eles agiam com nojo, com ressentimento. Mas lentamente, algo começou a mudar. Eles ouviram a história de um senhor que já fora um empresário bem-sucedido antes de perder tudo. Ouviram a de uma jovem que fugira de casa para escapar da violência. Eles viram pela primeira vez a humanidade por trás da pobreza que tanto temiam e desprezavam. No final da semana, Helena os reuniu. Eles estavam exaustos, sujos, mas diferentes. Havia um novo tipo de silêncio neles, um silêncio pensativo. A lição desta semana, disse Helena, não foi sobre caridade, foi sobre perspectiva. Sobre entender que a linha que separa a pessoa que serve da pessoa que é servida é incrivelmente tênue. É uma linha chamada sorte. Ela então se virou para Marcos. Sua família perdeu a construtora. Sua fortuna se foi. Você não é mais um herdeiro. Pela primeira vez na vida, você é apenas você. A questão é, quem é você, Marcos, sem o seu sobrenome e sem o seu terno? Marcos ficou em silêncio por um longo tempo, o olhar perdido. Eu não sei, disse ele, a voz baixa e honesta. Ótimo, respondeu Helena, porque eu não sei é o começo de toda a sabedoria. Sua reeducação, a sua verdadeira reeducação, começa agora, e não será aqui, será na base. Nos meses que se seguiram, o Instituto Dignité se tornou uma realidade. A antiga loja Le Monde foi demolida. Em seu lugar, ergueu-se um novo prédio, um centro de formação que combinava a arte do artesanato de luxo com lições de ética e serviço humanitário. Carla, fiel à promessa de Helena, tornou-se uma das principais instrutoras, ensinando a nova geração de vendedores a entender e a honrar a história por trás de cada peça. E Marcos, ele desapareceu. Helena o enviou para uma das mais remotas oficinas de artesãos na Itália, um lugar que fornecia o couro para as bolsas que ele vendia. Ele não foi como executivo, mas como aprendiz. Ele passou 2 anos aprendendo o ofício, aprendendo o que significava criar luxo com as próprias mãos, vivendo uma vida simples, anônima. Anos depois, uma nova marca de artigos de couro surgiu no mercado, silenciosamente.
Era uma marca pequena, focada na sustentabilidade, na qualidade artesanal e em um modelo de negócios onde os artesãos eram sócios, não empregados. A marca se chamava Recomeço. Seus produtos eram de uma qualidade excepcional, e a história por trás dela, a de um fundador que havia se reconstruído, começou a ganhar notoriedade. O fundador, um homem agora mais velho, com as mãos calejadas e um olhar humilde, era Marcos. Ele nunca mais voltou ao topo do mundo corporativo, mas encontrou algo muito mais valioso: um propósito. E Helena, a bilionária fantasma, continuou sua jornada silenciosa. Ela transformou o conglomerado Global Lux Holdings em um modelo de negócio ético, provando que luxo e dignidade podiam e deviam andar de mãos dadas. Ela nunca mais foi vista em uma loja, mas seu legado estava em cada vendedor treinado pelo Instituto Dignité, em cada artesão valorizado por suas novas políticas e na história de um gerente arrogante que aprendeu, da maneira mais difícil, que o espelho não reflete o valor de uma pessoa. Ele apenas reflete a luz ou a escuridão que ela carrega por dentro. E a vingança mais completa de Helena não foi a queda de Marcos, mas a sua silenciosa e improvável redenção. O que essa história te fez refletir? Você acredita que a punição de Helena foi justa ou exagerada? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se essa mensagem sobre o verdadeiro significado do luxo tocou você, deixe o seu like agora. Isso ajuda essa história a inspirar mais pessoas. E claro, inscreva-se no canal para mais lições de vida que provam que o caráter é a única posse que realmente importa. Nos vemos no próximo vídeo.